Então, por exemplo, o sal, uma coisa que eu até esqueci de falar, que eu ia falar, né? Semana passada. O sal Seu era carro está lá fora, não tá? Você botou naquela época. E muito caro. Não é igual é hoje. Hoje em dia, sal é tudo que as pessoas não querem. Quando a gente vai para lugares que tem arrecadação de alimentos, falam, né? Dá um alimento não perecível, exceto sal, porque ninguém quer sal. E se a gente olha dessa perspectiva, a gente não vai entender por que o sal era tão importante. O sal foi usado nesse exemplo. Uma coisa que eu ia falar semana passada, que acabou passando, salário vem de sal. A palavra salário vem do sal, porque naquela época os soldados romanos eles eram pagos com sal. Porque o sal era tão precioso que era moeda de troca. Então depois vocês podem até pesquisar aí secularmente, vocês vão saber que a palavra salário vem de sal. Então, a tamanha relevância dele, né? E entender uma coisa também que Jesus falou em outras passagens, sobre que o que contamina a gente não é o que vem de fora, é o que está dentro da gente. Então, quando fala de impurezas, não está falando das coisas do mundo, está falando das coisas que estão dentro de nós que nos contaminam, né? Que a gente falou semana passada do cheio de si, do orgulho. O orgulho, a soberba, a amargura, a falta de perdão, é isso que nos contamina. Porque se ele estivesse falando de impurezas do lado de fora, ele não falaria que a gente é o sal da terra e a luz do mundo. A gente tem que estar nesses lugares para iluminar, para salgar. Mas quando existem impurezas afetando o nosso interior, isso afeta o tanto que a gente vai resplandecer a glória de Deus. Então, o sal naquela época era muito importante, hoje não é. Isso aí eu quero falar da mensagem, com a perspectiva de hoje, isso vai se perder. Por exemplo, eu já ouvi gente pregando que quando Jesus fala que a gente é o sal da terra, ele está falando de humildade, porque o sal é uma coisa que ninguém dá valor. Entendeu como fica... Você pode explicar uma coisa totalmente contrária do que é a realidade do texto. Então, por isso é muito importante essa contextualização, esse entender o porquê que isso foi dito naquela época, o que isso representava para as pessoas que estavam ouvindo aquilo. Nath, só falando sobre essa questão do sal, eu ouvi uma pregação esses dias que me trouxe uma contextualização que eu nunca tinha pensado. Que o sal, ele também foi feito para nós, como sal, dar sede, né? Dar sede nessa terra. Porque o sal, o que o sal faz? Ele dá sede. E eu nunca tinha pensado por essa perspectiva, né? De salgar, de dar sede nas pessoas, né? Através da palavra também, né? Sim. É aquela coisa, o sal faz a diferença onde ele está. Mas ele só vai fazer a diferença se ele tiver salgado, né? Se ele perder o sabor, ele para nada vai se aproveitar. Então é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre semana passada? Não, a gente já começa. Então vamos lá. Eu quero só falar, acho que a Alessandra só que está a primeira vez hoje, quando dá 40 minutos de conexão, cai. Aí a gente volta no mesmo link. Tá bom? Então vamos lá. A gente terminou o Lucas 15 falando das parábolas dos perdidos, né? E Lucas 16 começa com Jesus falando aos discípulos. Mais uma vez a gente vai ver que existem certas coisas que Jesus falava com os discípulos. Tanto no 16 quanto no 17 vai se referir dessa forma. O 18 também começa assim. Então, o que acontece? Existem coisas que são reservadas para quem está próximo. Estar próximo requer da gente uma maior responsabilidade, mas a gente também tem um maior nível de entendimento. Então, Jesus começa falando, a parábola do... Como é que está o título de vocês aí? O meu está administrador astuto. A parábola do mordomo infiel. Mordomo infiel, também. O meu tá igual o seu, Nath. Administrador astuto. Entendi, mamãe. Peraí que tem gente me chamando aqui, só um minutinho. Vai lá, deixa eu tirar para você. Deixa eu colocar no desenho. Ali.
gente abrir a porta, também abrir a porta. Toma, eu vou abrir aqui para você. Vai lá. Eu tenho que ir. Não pode agora, tá? Hoje eu tô sozinha, então vou ter toda essa logística aí. Vamos que vamos. Então, administrador astuto. Eu sempre tive muito problema com essa parábola, porque em certo momento parece que Jesus está falando bem de uma coisa que não deveria estar falando. Mas essa semana tudo se esclareceu. Então, o que acontece? Era muito comum os donos de terrenos, as pessoas ricas, né, que tinham bens, que tinham propriedades, era muito comum elas designarem pessoas para cuidar dessas propriedades. A gente já está vendo de algumas parábolas que se passaram, que fala disso, do servo, aquele que tem que ser encontrado preparado, se o seu senhor sair quando voltar, quem é que ele vai encontrar preparado. Então, era uma realidade comum. E esse mordomo, esse servo, ele era a própria representação do Senhor ali na ausência do Senhor. Algumas vezes ele até cuidava dos filhos do Senhor. Então, ele era responsável por tudo que estava ali. A gente vai lembrar de José, por exemplo. José foi colocado como administrador lá em Gênesis, como administrador da casa de Potifar. Era essa a função. Ele falou assim, olha, confiou tudo a José. Então, ele tinha total autoridade, plena autoridade sobre tudo que estava ali. Mas aí, o que aconteceu? Esse servo, ele foi acusado de estar desperdiçando os bens. Essa pessoa tinha que ser 100% confiável. E, de repente, chegou para o seu chefe, né, para o seu administrador, que ele estava sendo infiel, que ele estava desperdiçando, esbanjando os bens do seu senhor. A palavra mordomia, inclusive, vem dessa parábola que fala aqui, né? De administrador, de servo. Mordomia quer dizer administração, vem de mordomo, que vem do latim essa palavra mordomia, né? Que é maior, chefe, e domus significa casa. Então, é o chefe da casa. É engraçado como eu cresci imaginando que mordomia era sossego, era descanso. E, na verdade, a palavra não tem nada a ver com isso, né? Quando fala de mordomia, é de serviço. Eu, a vida toda, achava, porque a gente fala que mordomia. Mordomia é exatamente o contrário, né? É um trabalho, é um serviço. Mordomia é essa dedicação. Tanto que tem um estudo que fala sobre a mordomia cristã, que é como a gente deve servir a Deus, servir o reino. E do grego, essa palavra mordomo, ela é oikonomos. Oikos, que significa casa, e nomos significa norma. Então, é quem dá as normas da casa. É uma pessoa que realmente tem autoridade ali. E aí, esse mordomo já não era mais confiável para estabelecer aquela função. Então, veio o dono, né, o dono do terreno, o chefe dele. Ele não era escravo, porque se ele fosse escravo, ele não tinha essa opção de ser demitido. Ele era realmente um funcionário. E aí ele recebeu lá um aviso prévio, né? Falou, olha, presta contas aí das coisas que você tem, porque você não vai poder mais estar desempenhando essa função. E aí ele pensou, poxa, eu tô para ser demitido, o que eu vou fazer? Porque trabalhar eu nem tenho forças. Talvez eu já fosse uma pessoa de idade, não tivesse forças para trabalhar, ou não tivesse... como é que diz, empenho, né, habilidade para trabalhar. E ele falou, mendigar eu também não posso, porque eu sou uma pessoa orgulhosa, eu não tenho vergonha de mendigar. O que eu vou fazer? Aí ele falou, já sei o que eu vou fazer para que as pessoas me recebam. Quando eu não fique na rua desempregado, eu preciso fazer algo para que as pessoas me recebam. Então ele foi chamando cada um dos devedores e atualizando a dívida deles. E qual era o meu conflito? Eu achava que ele estava roubando o dinheiro que era do Senhor, porque se aquele homem devia 100 e ele fala, escreve aqui 50, eu achava que era uma coisinha assim por debaixo dos panos e ele estava diminuindo a dívida e, na verdade, o senhor dele que estava perdendo. Ele continuava sendo infiel. Só que não faz sentido ser essa atitude e o dono, né, o senhor dele, elogiar ele. E elogiar sendo que ele continuava sendo infiel, sendo que ele continuava roubando.
E aí eu pesquisei, eu encontrei uma referência nessa Bíblia aqui, ó, gente. Chama Bíblia de Jerusalém. Ela é uma Bíblia católica, mas ela foi escrita com comentários de vários estudiosos. Tem vários comentários aqui embaixo. E às vezes eu gosto muito da tradução dela. Então, só fazer um parêntese sobre a questão da Bíblia católica, que às vezes a gente fala, a Bíblia é diferente. Uma vez eu fui convidar uma amiga para ir para uma célula, e ela falou, mas eu sou católica. Eu falei, não, mas a gente vai falar de Jesus. Ela, não, mas a nossa Bíblia é diferente. Gente, o que tem de diferença na Bíblia católica pouco afeta o que é de fato o Evangelho. Tem alguns livros acrescentados que são livros apócrifos, que a gente chama que são livros não inspirados, mas na maioria das vezes eles são livros históricos, então não traz uma variação assim de doutrina. O Novo Testamento é todo igual e alguns capítulos de Salmos que tem algumas coisas a menos escritas. Mas isso não iria atrapalhar, vamos dizer, a fé, a doutrina que a gente tem. O Novo Testamento, por exemplo, é igual. E aí aqui, em um dos comentários desses historiadores, eu achei falando o seguinte, e aí esclareceu tudo, que na Palestina, nessa região, era costume que esses administradores eles pudessem dispor dos bens dos senhores para fazer negócios. Então, eles não recebiam salário, mas, por exemplo, eles podiam fazer empréstimos e cobrar juros para quando as pessoas fossem pagar. E aí essa diferença virava o salário dele, o lucro dele. A Bíblia fala sobre cobrança de juros, era uma coisa muito comum, juros não é uma coisa de hoje em dia. Lá em Êxodo, Levítico e em Deuteronômio também fala disso. Se vocês quiserem referência, me fala que eu anotei tudo aqui. Fala sobre essa cobrança de juros e fala de não cobrar juros dos israelitas, do seu próprio povo. Então, existia essa cobrança e ela não era uma coisa errada. Ela era mal vista quando era de uma forma exploradora e quando você estava cobrando juros do seu irmão, do seu próprio povo. Isso não era uma coisa bem vista. Então, o que acontece? Esses administradores podiam dispor desses bens e cobrar juros. E isso aí ia ser recebido quando a pessoa pagasse, ele devolvia o que era do senhor e tirava parte dele que era dos juros, que aí era o salário dele. Então, na verdade, o que esse administrador está fazendo? Ele está abrindo mão de algo que seria para ele, de um dinheiro que iria para ele. Então, ele emprestava com juros altíssimos e talvez por isso mesmo que o Senhor tenha vindo cobrar dele e demitido ele. Então, se ele emprestou 100 para alguém, aqui no versículo 7 fala, devo 100 tonéis de trigo. Aí ele falou, tome a sua conta e escreva 80. Então, ele cobrava 20% de juros. Do primeiro, ele cobrou 50% de juros. Então, ele abriu mão desse benefício, dessa vantagem, para que ele pudesse ser recebido futuramente na casa dessas pessoas. E aí o administrador elogiou, porque ele agiu astutamente, ele foi esperto. Dentro do que ele podia, ele abriu mão de uma coisa que era dele para que ele tivesse um benefício lá na frente. E aí, o que Jesus compara? Ele fala o seguinte, olha, as pessoas desse mundo, elas são mais espertas no trato entre si do que os filhos da luz. E aí, vamos entender o que isso, qual é o paralelo que está sendo colocado aqui. Esse homem astuto, iníquo, ele não cria em Deus. Então, ele não tinha uma perspectiva da eternidade. A perspectiva de futuro dele era aqui na Terra. E qual era o futuro dele? Ele ia ser demitido e ele precisava ter crédito com pessoas lá na frente. Nós que somos os filhos da luz, qual é a nossa perspectiva de futuro? É a eternidade. Então, para que a gente tem que se preparar? Para a eternidade. Então, esse homem, ele abriu mão de certas coisas dele para que no futuro dele tivesse garantido. E nós também temos que abrir mão de coisas nessa terra para que o nosso futuro aonde? Na eternidade seja garantido. Então, o que ele fala aqui? Usem da riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes o recebam nas suas moradas eternas. O que é moradas eternas? É o céu. E quando Jesus fala, de forma que quando ela acabar,
eu entendo que ele não está falando de acabar a riqueza aqui nessa terra, de, gastei todo o meu dinheiro acabou, porque ele está falando de moradas eternas. Então, o que acontece? No céu não tem dinheiro. Dinheiro que existe, a moeda, que é uma instituição que existe aqui nesse mundo. No céu, o dinheiro dessa terra não tem valor nenhum. Então, ele está falando o seguinte, olha, abre mão do seu lucro, abre mão de algumas reservas da sua abundância para fazer amigos, para que você esteja garantindo o seu futuro, como aquele administrador astuto fez. Prudente, quando Jesus fala aqui no versículo 8, quando fala de prudente, que ele agiu prudentemente, essa palavra prudente, ela, na verdade, a tradução original dela está falando de sagacidade, entendeu? Das manhas, que a gente fala, quem tem as manhas, entendeu? Ela geralmente é usada por um sentido ruim, essa sagacidade, você querer levar uma vantagem. E a palavra que significa prudência para algo bom, ela tem outra terminação. Tá? Eu até anotei os originais aqui, mas eu não sei se cabe agora, né? Mas as palavras são diferentes entre a palavra prudente para coisa boa e prudente para coisa ruim. E essa daqui é uma palavra usada prudente para coisas ruins. É quando você emprega meios para realizar algo, independente. É o tal dos fins justificam os meios, né? E aí ele está falando para a gente ter essa prudência boa, para a gente abrir mão de coisas nessa terra para que a gente alcançasse um futuro bom. Até as pessoas desse mundo usam sua esperteza para garantir o futuro. Só que o nosso futuro não é aqui. A gente deve usar a sabedoria que recebemos de Deus para semear no nosso futuro. Abra mão de se dar bem sempre. Usem do que tem nesse mundo para servir aos outros. E aqui, gente, geralmente a gente usa algumas coisas que Jesus falou em um sentido amplo. Às vezes Jesus está falando de pobre, não está falando só de pobre e falta de dinheiro. Está falando de pobre de espírito. Né? Rico está falando de pessoa orgulhosa, não só rica de dinheiro. Mas nesse capítulo especificamente, o que está falando é financeiro, é dinheiro mesmo. É essa perspectiva financeira. Não tem um segundo, como é que fala? Significado, né? É esse significado escrito, está se falando de dinheiro. Jesus muitas vezes falou de dinheiro, falou de riquezas, porque as riquezas são algo que enganam o coração da gente. Eu vou falar sobre isso mais para frente. Então, Jesus está falando o seguinte, para a gente usar a riqueza desse mundo para investir na eternidade. Lá em Provérbios 11, no versículo 4, fala o seguinte, que de nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas que a retidão livra da morte. Então, dinheiro pode te garantir muitas coisas nessa era, mas quando chegar o dia de nós prestarmos contas com Deus, dinheiro, posição, status, não é isso que vai ser levado em conta. Os valores do reino são outros. Riquezas eternas significa galardão, significa recompensa. E a nossa recompensa vai ser de acordo com aquilo que a gente tiver feito. E não de acordo com como as pessoas você conhece ou as posições que a gente ocupa hoje em dia. Nossa vida aqui na Terra é um treinamento para a eternidade. O que a gente faz aqui é um investimento para o nosso futuro. E a vida aqui na Terra não se compara com a eternidade. Por mais que você viva muitos anos, ninguém vai passar de 120 anos, né? Como a Bíblia diz. Ninguém vai passar dessa idade. O que é 120 anos comparado à eternidade? Comparado para sempre, para sempre, para sempre. Não é nada. Então, vale a pena a gente abrir mão de benefícios nessa terra para que a gente garanta o nosso futuro. Ser fiel com o que você tem e você será confiável para receber muito mais. A administração correta dos recursos não é sobre o que você tem, mas sobre quem você é. Lá quando Jesus fala que quem é fiel no pouco será fiel no muito. Isso se trata de caráter. Não trata de quantidade de dinheiro que você tem. Lá na parábola dos talentos, que está em Mateus, lá em Mateus 25. E na mesma parábola, só que muda. Peraí, rapidinho.
eu tirar pra você. Olha, É o quê? o dia vai. A parábola das 10 minas está lá em Lucas 19, a gente vai ler semana que vem. Fala sobre isso também, fala sobre essa fidelidade no pouco e fidelidade no muito. Cada um vai receber algo conforme aquilo que Deus designou. E você vai ser cobrado e recompensado de acordo com isso também. E aí fica uma pergunta para a gente. O que você tem feito com aquilo que você recebeu de Deus? Você tem consumido só para você mesmo? Ou você tem investido nisso para a eternidade? Tudo que vier das suas mãos. Pense que existe algo eterno em jogo e que é isso que a gente tem que se preocupar. É para esse lado que a gente tem que olhar. Tudo que a gente tem, a gente recebeu de Deus. As riquezas que nós temos não é porque nós herdamos da nossa família ou porque nós trabalhamos e nos dedicamos. Claro que se explica disso, mas é a bênção de Deus que faz. Isso por si só não seria suficiente. Tudo que Deus te deu, Ele te deu com um propósito. E a nossa missão é descobrir como eu posso servir ao Senhor com aquilo que Ele me entregou. Ou servimos a Deus ou servimos ao dinheiro. Mamon, quem tem escrito mamon aí na Bíblia? No versículo 13. Vocês não podem servir a Deus E as riquezas. O meu é 2 senhores. 2 senhores, mas aí mais para baixo. O meu tá o dinheiro. Aqui o meu tá o dinheiro, mas Riquezas. também tem como tradução Mamon, que é o deus do dinheiro, né? Lá no final, Ana, qual é a última palavra? É mamon, é mamon, mamon. Não podem servir a Deus e a mamon. Eu O sempre... meu tá as riquezas. O meu tá dinheiro. É porque algumas traduções já vêm trazendo o significado da palavra mamon. Eu sempre ouvi que mamon era o nome do deus do dinheiro, mas na verdade mamon é dinheiro em grego. E aí quando eles querem, personificar, personificar o dinheiro, colocou um nome, como se fosse o nome de uma pessoa. Mas mamon significa exatamente dinheiro. E aí a Bíblia fala que a gente não tem como a gente servir a Deus e ao dinheiro. Se nosso coração estiver apegado ao dinheiro, a gente não consegue ser servo de Cristo fiel. Lá em Colossenses 3, no versículo 5, compara a ganância. O que é ganância? É o coração apegado ao dinheiro. Compara a ganância ao pecado de idolatria. Lá em 1 Timóteo 6,10 fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E lá em Hebreus 13,5 fala que a melhor forma de você se livrar do amor do dinheiro é se contentando com aquilo que você tem. Porque você sabe que Deus jamais te abandona. Eu vou ler aqui Hebreus 13, no versículo 5. Rapidão. Pra gente ver isso, né? Esses outros dois aí são famosos, né? Mas fala o seguinte, ó. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Então, como é que a gente fica livre do amor ao dinheiro? Se contentando com o que a gente tem. Porque Deus mesmo disse, não deixarei, nunca abandonarei. Quando eu creio que Deus que me sustenta em todas as coisas, eu me contento com o que eu tenho. E eu tendo muito ou pouco, eu sei que não é o dinheiro que me garante, que quem me garante é Deus. Quem me sustenta é Deus. Isso me livra de andar apegado ao dinheiro. O dinheiro, ele é perigoso por quê? Porque ele dá uma falsa sensação de segurança, de controle. Só que isso não é verdade. Eu acho que quem aqui tem uma situação financeira boa, conhece alguém que tem uma situação financeira boa, e já passou por situações que o dinheiro não poderia comprar aquele problema, a solução daquele problema, sabe o tanto que é frustrante isso, você saber que você pode pagar, mas o que você quer pagar não se compra. Né? Uma enfermidade. Você não compra saúde. Você não compra alegria. Você não compra um casamento feliz. Você não compra. E aí, esse é o perigo de acreditar nas riquezas. Porque ela vai quebrar suas pernas. Uma hora você vai ver que ela não pode te garantir tudo.
E aí, o que acontece? Muitas vezes a gente está precisando pedir a Deus mais sabedoria para como administrar o dinheiro do que mais dinheiro em si. Às vezes a gente está passando dificuldade, está passando necessidade, mas muitas vezes é porque a gente não sabe como administrar aquilo que Deus nos entregou. Então, a gente tem que pedir para Deus, Deus, me mostra quais são as suas prioridades, o que o Senhor, como o Senhor quer que eu te sirva com as minhas finanças, com o meu dinheiro. E Deus vai te mostrar e Deus vai prosperar e vai fazer com que você ande contente com o que você tem. Em Provérbios 17, no versículo 16, fala o seguinte, que de que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria. Mais vale pouco dinheiro com sabedoria do que você tem que fazer, como fazer, do que muito dinheiro sem sabedoria, porque vai tudo pelo ralo. Então, entender que Deus tem interesse em como nós administramos tudo aquilo que Ele nos deu. E isso também envolve as nossas finanças. E o que acontece? A Bíblia fala que os fariseus amavam o dinheiro. Eles amavam esse status. Inclusive, eles usavam desse status, dessa boa condição financeira, para dizerem de que, olha como Deus está feliz comigo, olha como Deus me abençoa, eu sou rico. E Jesus veio quebrar todos esses paradigmas, veio quebrar essa equivalência de que as coisas que os homens admiram são as mesmas coisas que Deus admira. Ele falou assim, não são. Vocês se justificam diante dos homens, mas aquilo que é louvável diante dos homens é detestável para Deus. Porque Deus não está olhando a aparência, Ele está olhando o nosso coração. E às vezes a gente consegue enganar as pessoas com aparência, com status, com posições, mas Deus conhece o nosso coração. E é para esse coração puro, sincero e verdadeiro que Ele está olhando. Os valores desse mundo são inversos aos valores do reino. E aí, lá na parábola do rico e do Lázaro, ele vai mostrar isso de uma forma bem prática. E aí, no meio disso, Jesus fala que a lei e os profetas profetizaram até João. Algumas traduções dizem que a lei e os profetas duraram até João. E desde esse tempo estão sendo pregadas as boas novas do reino. Então, até João, e às vezes a gente acha que até, na verdade, o Antigo Testamento termina em João, a partir de quando Jesus entra. Então, até João vigorou o quê? A lei e os profetas. Era o que as pessoas tinham para conhecer a vontade de Deus, para saber o que Deus queria. E a partir de Jesus, começou a ser pregadas boas novas do reino. O que é boa nova? Boa nova é o quê? Uma boa notícia. E qual é a boa notícia? Que Deus enviou seu Filho para salvar o mundo dos seus pecados. Algo que a gente não poderia pagar. Ele veio sofrer, morreu em nosso lugar para nos dar um caminho, uma opção de vida que a gente não teria, não conseguiria sozinho. Então ele fala que a palavra de Deus permanece para sempre. E daí ele fala sobre uma das situações que os fariseus tratavam com muito desdém, que tinham abdicado de tantas coisas da lei que já não estavam se importando mais. E o que Jesus falou sobre a questão do divórcio e do novo casamento? Esse, gente, é um assunto muito longo, muito profundo, e se alguém tiver interesse de saber mais dele, a gente pode combinar um dia para tratar só desse assunto. Assim, eu já li várias coisas a respeito, eu sei de algumas doutrinas, algumas pessoas que têm uma doutrina com relação a esse assunto, outras pessoas que nem se importam. Por exemplo, quando eu fui estudar esse capítulo, eu fui ler alguns estudos, e tem estudos que nem citam isso, que pulam. Só que tudo que está na Bíblia é importante, essencialmente tudo que Jesus falou é importante. Então, se ele tocou nesse assunto, é porque esse assunto é importante. Mas, essencialmente, o que estava acontecendo aqui? Os fariseus, né, e aí eles tinham as próprias regras dele, como a gente já falou nos outros estudos, e eles já estavam criando preceitos para o divórcio que a Bíblia não estabelece. E eles estavam falando o seguinte, que se inclusive a mulher queimasse o feijão e o homem não tivesse satisfeito com isso, ele poderia divorciar e ficar livre. Mas não é isso que a palavra de Deus estabelece. E aí Jesus está citando o Antigo Testamento. Eu quero fazer um parênteses para falar sobre isso. Como a gente vai saber
do que está no Antigo Testamento que eu devo cumprir, do que está no Antigo Testamento que eu não devo cumprir, já que o Antigo Testamento não foi escrito para nós, gentios, né? O Antigo Testamento foi escrito para os judeus. Como é que eu sei que tem que ser trazido para os dias de hoje? Olha como o Novo Testamento trata sobre esse assunto. Eu quero saber como eu devo me portar em relação ao divórcio. Olha como o Novo Testamento trata desse assunto. Por quê? Não mentir está no Antigo Testamento. Não roubar está no Antigo Testamento. E ninguém tem dúvida que até hoje a gente não deve mentir, que a gente não deve roubar, que a gente não deve adulterar, que a gente não deve cobiçar. Tudo isso está no Antigo Testamento. Então, a gente vai olhar de como o Novo Testamento trata sobre isso. E aí, uma outra dica para você, quando você quiser entender